Aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, a adoração nos céus, na terra, em todo local, todo o povo de toda tribo, língua e nação, exalta ao Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele celebramos essa noite. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos por uma noite tão boa de adoração ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Somos templo e morada tua. Cremos na unção que está dentro de nós, mas cremos numa unção nova, fresca, vinda do céu, vindo sobre a nossa vida, trazendo capacitação, vinho novo, a alegria do Senhor, de uma forma poderosa, para a glória de Deus. Você crê nisso? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado, louvor. Depois a gente volta para cantar de novo essa música. Amém? Você gostou do louvor? Você está pronto para celebrar mais vezes? Amados, nós cremos em nome de Jesus num tempo de excelência crescente. Diga: na minha vida estou vivendo a excelência dos céus, de fé em fé, de glória em glória. Diga: minha vida é uma excelência crescente. Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo. Quem diz amém por isso? Amém. Hoje celebramos a noite de Natal, né, amados? Eu sei que você fez a sua ceia de Natal pela madrugada, né, juntando com seus parentes, amigos e familiares amados. É coisa boa demais comemorar Jesus. Parece estranho, né? Não, amados, não é estranho a nós. Jesus é o símbolo da nossa vida. Jesus é o tudo que nós somos. Jesus é tudo que nós temos e por isso nós podemos celebrar. Então, graças a Deus, porque um dia Ele olhou para mim e para você e disse: Ele precisa de mim. Eu vou me enviar e salvá-los, e justificá-los, e redimi-los, e lhes dar uma boa notícia: salvação para todos os homens. Amém? Mas hoje ainda, 25 de dezembro, ainda celebrando, não o bom velhinho, ho, 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 nem o espírito natalino, nós celebramos ao Rei Jesus, celebramos o Espírito Santo de Deus, o qual foi usado para cobrir e envolver a Virgem Maria e trazer para nós o menino que nos foi dado, o filho que se nos nasceu. O principado está sobre os seus ombros, o governo, o domínio, o poder, a honra, a glória, a excelência, e Ele que tem um nome de conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É a Ele que estamos presentes aqui cultuando e adorando ao Senhor. Mas nesse tempo, sempre no final do ano, toda a humanidade para refletir, somar, fazer as contas, puxar a régua, né? Para ver se no final, com os 9 fora, a conta bate, a conta fecha. Mas, não sei se você já pensou sobre isso, mas por muitas vezes eu pensei: se Deus é bom, por que o mundo está tão ruim? Se Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, e Ele deu Jesus como uma dádiva tão maravilhosa para a gente celebrar, por que tantas coisas acontecem de ruim? Amados, o Natal é exatamente a intervenção de Deus dizendo: eu me importo com a sua vida. O Natal é a intervenção divina na história humana que estava para o fim eterno. O Natal é Deus dizendo: eu vou me envolver na história deles, para que a partir da minha intervenção, eles comecem a ter uma vida de luz, de salvação. O mundo jazia em trevas. Hoje ele ainda jaz no maligno, mas estava em trevas, densas trevas. Zacarias e os outros profetas, Isaías, o mais messiânico dos profetas, diz que haveria uma luz que viria à terra para iluminar os homens, para trazer o projeto de Deus e desviar o erro que o diabo estava trazendo. Deus condenando o homem, Deus lançando doença no homem. Jesus veio ser a expressão exata do amor de Deus. O Natal representa Deus entrando na história da humanidade, fazendo ele celebrar.
Aleluia! O contexto em que o Natal acontece não é muito favorável, né? Sempre no final do ano a gente está fazendo essas retrospectivas, né? Teve guerra ali, teve briga aqui. Eu quase passei nos pênaltis. No finalzinho do segundo tempo, me arrastando. Com Cristo no barco, vai tudo bem? Com Jesus na história, melhorou, não piorou. Às vezes o testemunho que as pessoas têm, no mundo eu tinha uma BMW, um jato, um jet ski, e hoje eu não tenho nada. Ei, você tem Cristo, você tem tudo. Você não perdeu nada tendo a vida eterna em Deus. E saiba que Deus não rouba nada de ninguém. Ele tira o que não deve ser seu, para te dar o que é seu por herança. Vou dizer de novo. Ele tira o pecado que te dominava e te coloca a justiça. Ele tira a enfermidade que te prendia numa situação de miséria, literalmente, e te dá a vida e a vida com abundância. É essa a história do Natal que eu quero contar para você. O dia da libertação da história da humanidade, que vivia em densas trevas, mas a luz brilhou. A estrela maior veio ao palco e mudou a história da minha vida, da sua vida, da história da sua família. E sabe, o mundo é conhecido e dominado naquela época, quando Jesus veio a existir, pelo imperador César. Carrasco, malvadão, a custo de muito sangue, muita crucificação antes de Cristo, muitos povos dominados, muitas pessoas e até a nação do próprio Cristo estava dominada. E para que não bastasse simplesmente César, tinha um tal de Herodes. Gente fina. Gostava de acender cristão, como luz para iluminar o seu jardim. Era nesse contexto que o Cristo veio. No meio das densas trevas, onde a destruição de uma identidade, no meio de uma situação caótica, de uma desesperança, vem a boa notícia. Um filho se nos deu. Veio a boa notícia, paz da parte de Deus para com os homens de boa vontade. Para aqueles que perderam a esperança, uma luz brilhou em meio às trevas. A luz do Filho de Deus. A luz da alegria e gozo de Deus para com os homens. Trazendo graça e resplandecendo o favor de Deus para mim e para você. Nesse contexto de Herodes e César, a crucificação, Israel era governado por esse bendito Herodes. Ambos cobravam impostos pesadíssimos, fazendo com que o povo literalmente tivesse um pesado fardo sobre seu pescoço. Mas o Rei dos Reis, quando entrou na história de Israel, não veio com armas, não veio com cavaleiros e carruagens, tudo que era de seu direito como rei, mas ele veio trazendo a própria essência de Deus, o amor. Sabe, o evangelista João, em suas cartas, diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Não é assim? O escritor de 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, diz que o amor, a fé, esses vão permanecer até o final, mas o amor permanece para sempre. E o amor venceu em Cristo Jesus. O amor entrou na história da humanidade trazendo salvação, libertação. Quem está entendendo aqui? E dentro da história, a cultura judaica estava desmoronando, porque a helenização estava entrando na cultura judaica. O jeito César de ser, o jeito das nações gentílicas ao redor de Israel, suprimindo uma nação que acreditava que existia um Deus, que acreditava que viria o Messias, que acreditava que seria liberta, mas que estava sendo suprimida em todos os seus aspectos financeiros, espiritual, em uma devassa, literalmente, com a invasão romana dentro do templo, a humilhação dos sacerdotes, a exposição de uma lei diferenciada além da lei de Deus, para que pudessem cultuar, para que pudessem adorar ao Deus
que pudessem também ainda viver, de uma certa maneira, uma perspectiva de que viria uma salvação. E o Natal, amados, nada mais é do que Deus entrando, nascendo na história da humanidade, não que ele já não existisse, que a Bíblia diz que o sangue do próprio Jesus é conhecido antes da fundação do mundo. Mas o menino Jesus que foi dado, e eu quero trazer isso à memória para mim e para você, o menino nasceu, mas ele não ficou menino. Ele cresceu. Ele vivenciou a história. Ele vivenciou a sua humanidade. Mas hoje ele é Senhor e Deus. Ele foi ao inferno, ele morreu, pagou o preço do pecado, mas ele trouxe vida em si mesmo, a vida indissolúvel, a vida que não se pode perder. É esse Jesus que nós estamos celebrando o Natal, que hoje ele tem os olhos como chama de fogo, né? Aquele que olha e tudo vê, aquele que sabe todas as coisas, aquele que detém todo o poder do universo em si mesmo, aquele que fez convergir toda a criação em si mesmo, aquele que representa para mim e para você o próprio amor de Deus. É esse Natal que eu quero falar para você. Não é o pobrezinho que nasceu em Belém, é o grande rei Jesus, que mesmo sendo um bebê, nascido lá numa manjedoura, era o representante da divindade aqui na terra. Qual a importância que você dá a esse homem, a esse nascimento, a essa divindade? Sabe, por muitos anos eu relutei em comemorar o 25 de dezembro, porque não é uma data específica que possa se afirmar exatamente, Jesus nasceu nessa data e é nessa data que a gente comemora. Não, amados, a gente nem vai entrar nesses pormenores. A gente sabe que Jesus nasceu. A gente sabe que Deus já enviou Jesus. E se a cristandade comemora uma data, vamos comemorar. Os irmãos em Cristo celebram essa data, vamos celebrar a data de Cristo. Eu não quero saber o dia que ele nasceu, eu quero saber que ele veio. Ele veio e mudou a minha e a sua história. E mudou para melhor, não foi para pior. Sabe, todas as vezes que você lembrar de 25 de dezembro, o Espírito Santo tratou isso comigo. Eu não gosto de árvore de Natal, não gosto de dizer Feliz Natal. Quem viu no grupo da igreja que eu desejei Feliz Natal? Que eu me lembrei que não é simplesmente uma palavra, ela tem um significado. Houve um nascimento, e esse nascimento importou para Deus, por que não vai importar para mim? E se alguém achou dentro da história da humanidade uma data para comemorar, eu vou fixar ela no meu calendário e vou celebrar. E eu quero chamar você que é seguidor de Cristo, quem é seguidor de Cristo aqui? A celebrar isso com toda a alegria, com toda a leveza, mesmo que você queira ter uma árvore com as luzinhas piscando, vai aumentar sua conta de energia, é com você. Se você quer colocar uns presentinhos lá e dizer que foi Papai do Céu que deu, não Papai Noel, isso é com você e sua casa. Mas não deixa o bom velhinho tomar o bom lugar do bom Jesus. O Natal significa isso, celebrar a Cristo. Celebrar aqueles anjos que cantaram, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra. Porque Deus está em paz com esses homens que têm boa vontade de receber esse filho que foi dado, que recebe o bom conselheiro, que recebe esse que é príncipe, mas não é príncipe que vai dominar pisando como os filhos de César, é o príncipe da paz. Ele não é qualquer um que contaram hoje ele nasceu, não, ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus desde antes dos tempos, mas ele resolveu se humanizar, se despir da sua glória e nascer num ambiente onde os homens conheceriam, num contexto onde o natural traduziria para os homens que ele era alguém diferente. Aos 12 anos, esse menino foi contar uma história para os sábios, né, do templo em Jerusalém. E os seus pais, José e Maria, preocupados depois de voltando para casa, não encontrar ele, voltaram para Jerusalém, encontraram no templo, conversando com os sacerdotes sobre
a sabedoria do próprio Deus sobre as Escrituras. O que é que Jesus dizia? Ou disse para eles? Não importava que eu estivesse na casa de meu pai. Jesus não tinha crise de identidade. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque às vezes a igreja cristã, que deveria ter Cristo como centro de tudo, perdeu a identidade. Deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Diga, na minha vida não. Diga, na minha igreja não. Na minha fé não. Diga, Jesus Cristo é o autor e consumador da minha fé. É a Ele que eu celebro nessa noite. Sabe, amado, isso é noite de festa, noite de celebração mesmo. E se sobrou um pouco da ceia da noite de ontem, janta hoje de novo. Junta a tua família, bota teus parentes de novo na mesa e diz, olha, sabe por que a gente está celebrando de novo? Porque é pouco tempo para celebrar tudo que Jesus deu. É muito que eu tenho que celebrar, é muito que eu tenho que declarar, porque Ele me salvou da perdição eterna. Ele mudou a história da minha vida. Eu estou falando da minha porque eu sei da minha e da sua. Quem vai ter testemunho no último dia do ano aqui? Sabe, se você não tiver testemunho, eu vou te dar um. Glorifique a Deus por Ele ser um Deus que salva, que tira o homem da morte e põe na vida. Eu louvo a Deus porque nesse último mês, literalmente, Milka, Neide, irmão Progresso e irmã Isabel nasceram de novo. Não é porque eles estavam desviados e aceitaram Jesus, não. Foi porque Deus deu novamente a vida para eles. Eu tenho no mínimo esse testemunho para me lembrar. Mas se eu vou olhar para a história da minha vida depois de Cristo, vamos fazer aquele som do repórter, né? Retrospectiva 2022. Janeiro de 2022, o que aconteceu com André? O diabo tentou matar, roubar e destruir. O que foi que aconteceu? Deus proveu segurança. Deus proveu o suprimento. E Deus está dando a perspectiva de um futuro melhor. Vamos para outro. Mais um testemunho. Vicente passou num concurso público. Ele antes estava querendo ser professor, agora ele é professor. Sabe, amados, a gente vai olhando para esses testemunhos e lembrando que por causa de um filho que se nos deu, a nossa história mudou. Porque a história da humanidade começava antes de Cristo e passou a ser depois de Cristo. Que história linda e maravilhosa. Sabe, uma noite como essa não deve ser de maneira nenhuma por sentimentalismo ou, sei lá, confusão religiosa desprezada. Tem que ser louvada, declarada, mostrada para a humanidade que só por causa de Jesus é possível se viver. Amém? Então, quem já teve um momento de desesperança aqui? Só eu. Ah, André também. Ainda bem que André é do mesmo time. Ah, são dois fracos no meio de uma multidão forte. Não, amados, é sério. Quem já se viu em situação que você diz, não, agora nem fundo o poço tem. Agora acabou-se tudo. Aí vem um tal de Jesus. E diz, olha, se você quiser, eu vou fazer feito Pedro. Você não precisa afundar aí. Homem de pequena fé. Levanta de novo. Vamos começar do zero. Por causa de Cristo intervindo, a história da humanidade realmente tem um botãozinho de religar. Restart. Vamos reiniciar. Vamos voltar para o primeiro amor. Apocalipse já foi escrito, quem lembra disso? Vê, confere aí se na sua Bíblia tem o último livro chamado Apocalipse. Nesse livro, já contou o nosso futuro. O negócio é que o meu futuro que já é certo depende da minha decisão de hoje. Se eu reconheço esse menino que passou a ser o Senhor dos Senhores, como Rei e Senhor da minha vida, como uma brilhante estrela da manhã, como o sol da justiça. Algumas divindades pagãs receberam esses títulos, mas Jesus é o único que é Deus. Eu pensei que você ia ficar feliz. Sabe, um dia Elias estava debatendo com os profetas de Baal,
discutindo com eles, zombando deles, e provou de uma vez por todas para aquela geração que só havia um Deus. Só Deus é Deus. E o homem Deus, que se chama Jesus, veio para a terra para demonstrar para mim e para você que só existe um Deus. Não todos os caminhos levam a Roma. Por causa da inteligência e da arquitetura, da engenharia de Roma e dos acessos que ele teve com suas conquistas, todas as vias levavam para a sua capital. Mas só um caminho leva aos céus. Chama-se Jesus. A esse que celebramos. A esse que nós dizemos, Feliz Natal. Feliz data do nascimento do Senhor dos Senhores. Feliz dia que o Senhor veio à terra e promoveu os céus. Os céus anunciaram o seu nascimento, mas ele trouxe o reino. Que mensagem de Natal diferente é essa, pastor? Não tem outra mensagem. A mensagem é: Deus deu, nós recebemos e hoje vivemos na plenitude dessa vontade. Nós os que cremos. E por causa da nossa crença nele, tudo coopera para o bem de quem? Tudo coopera para o bem de quem? Você consegue responder aí? É pelo seu bem. Se você crê no Senhor, aquele menino que cresceu, desenvolveu, chegou aos 33 anos, se entregou à morte de cruz, morreu, ressuscitou, está reinando para sempre e agora sentado no trono do teu coração. É esse Natal que eu celebro. E se você quiser dar presente, eu recebo. Não tenho nada contra. Mas eu não celebro presentes naturais. Eu celebro a eternidade em Cristo Jesus. Os céus se abriram nessa data natalina, onde o profeta previu um filho nascido do próprio Deus. Nascido de uma forma sobrenatural. Uma virgem concebendo o filho do próprio Deus. E com esse nascimento, a ação do Espírito Santo trouxe a identidade desse ente. Ele disse: esse ente, ou esse filho, que nascerá do teu ventre, será chamado de santo e de filho de Deus. Não há dúvida no presente que Deus deu. A dúvida está no coração do homem em receber ou não como verdade. Eu quero que você pense bem sobre isso. Todas as vezes que você pensar sobre Jesus, lembre-se que Ele é a melhor parte que Deus queria dar para você. E que é a parte que mais importa. Por causa desse Jesus, que antes era a palavra de Deus, Deus fez convergir desde Gênesis até Apocalipse, tudo para Cristo. Aleluia! Como Deus é bom. E como eu comecei falando sobre circunstâncias do mundo, principalmente em períodos de final de ano, às vezes algumas coisas dão errada, algumas situações, algumas tragédias. Às vezes chega uma dúvida, né? O que é que vai acontecer daqui para frente? Qual a minha perspectiva de futuro? Qual a minha perspectiva de melhora com isso que eu recebi? Quem tem Jesus aqui no coração? Eu vou perguntar de novo para você ter certeza e ter a coragem de assim falar. Quem tem Jesus no seu coração? Amém. Amém. Se você tem Jesus no seu coração, a perspectiva de um futuro certo já está aí. De uma eternidade que não vai ser quando Jesus voltar. É uma eternidade que vai continuar lá no céu, porque ela já está dentro. E a certeza dessa salvação nos faz olhar para o que Cristo disse com os seus discípulos ao enviar os 70. Ele disse: olha, eu vi o diabo, depois que vocês expulsavam os demônios, eu vi o diabo caindo como um raio na terra.
mas vocês não devem se alegrar porque os demônios se submetem. Porque eles têm que se submeter. Vocês têm que se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro de Deus, o livro da vida. E sabe quem deu acesso para que isso fosse feito? Jesus, o príncipe da paz. E outra qualidade desse Senhor, desse ente querido, nascido de uma forma virginal, ele além de ser santo e filho de Deus, ele vai ser Senhor, dono, rei, aquele que manda. Para alguns que gostam, de títulos, poderoso chefão, Senhor sobre tudo e sobre todos, e que por causa da sua obediência, e a Bíblia diz de morte de cruz, ele herdou um nome que está acima de todo o nome que se pode nomear. É esse Jesus que nós estamos celebrando, amados. Que coisa boa é saber que, independente das circunstâncias fora, a arrumação dentro que Jesus fez nos preserva, nos traz a alegria e a certeza da salvação. Dentro do curso da sua vida, em que parte da história Jesus entrou? Dentro da história da sua casa, em que parte Jesus entrou? Quando já estava tudo bem? Quando estava tudo um vendaval destruindo tudo? Ou quando você já não tinha mais perspectiva nem de vendaval, nem de nada, estava aquele marasmo, largado para a vida me levar, a vida leva eu. E Jesus entrou e deu um sentido para a vida. E Jesus entrou e arrumou a casa, limpou tudo, te estabeleceu de novo com saúde, salvação, veste santa, com um nome e com uma família. Aleluia! No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 30 ao 33, o texto diz: Maria, você foi agraciada por Deus. Veja como o anjo diz a Maria: você é bendita, favorecida. E quem disse que comigo e com você é diferente? Maria, ao receber o ente que nasceria, foi agraciada. E você, que recebeu Jesus, foi o quê? Recebeu graça sobre graça. A gente tem que pensar sobre essas coisas, amados. A gente tem que lembrar do Natal sobre essas coisas, porque o mundo, com as suas circunstâncias, com o seu dia a dia, quer sufocar a alegria de ser crente. Diga, mas comigo não. Diga, eu trago sempre aquilo que me traz esperança. Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Oh, aleluia! Isso é bom demais de saber, amados. Então, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele não será qualquer um. Ele será grande. Ele será maior do que César, o Senhor de toda a terra. Ele será maior do que Herodes, que está com o pé no pescoço, dizendo, eu sou rei dessa região. Ele será grande. E será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. A palavra que se encarnou manteve a mesma qualidade da palavra falada do próprio Deus. Porque passarão céus e terras, mas as minhas palavras jamais passarão. E esse que se tornou carne, que era o verbo de Deus, veio com a mesma essência. Seu reinado jamais terá fim. Então,
amanhã, daqui a pouco, algumas horas, vai ser dia 26 de dezembro, alguns vão voltar à normalidade de trabalho, vai voltar para o corre-corre da vida, vai esquecer? Vai esquecer que você celebrou o maior nascimento da história da humanidade? Vai esquecer que você tem uma história a partir desse nascimento? Não esqueça. E Maria, talvez ela tenha a pergunta que a humanidade deveria fazer: como acontecerá isso se sou virgem? Como serei agraciado com algo inusitado de maneira totalmente diferente, se eu não tenho a coisa natural para assim acontecer? A resposta: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que nascer de você será chamado Santo Filho de Deus. E esse mesmo que nasceu de Maria, que se tornou santo e se chamou Filho de Deus, foi aquele que nos deu o poder por meio dele mesmo, para sermos feitos o quê? Filhos e filhas de Deus. Sabe, é tão importante a gente celebrar essas coisas bíblicas. E essas datas comemorativas, amados, que o mundo comercialize. Mas nós temos uma outra perspectiva. A perspectiva da eternidade, a perspectiva do reino, a percepção de que algo não é natural sobre a nossa vida, é sobrenatural. Você não é normal. Você é um ponto fora da curva do natural. Você não nasceu simplesmente da vontade humana, mas nasceu pela fé na família de Deus. Porque um dia um menino se nos deu, diferenciado, mais desejado de todas as nações, o Senhor nosso Deus. Aleluia! Que seja a resposta do anjo, que diz que o Espírito Santo vem sobre. E a gente sabe que a unção do Espírito Santo, ela está dentro e vem sobre a nossa vida. Do mesmo jeito que ele veio sobre Maria para um ato, para concretizar a vontade de Deus, o Espírito Santo hoje, através do novo nascimento, está dentro de mim e de você, mas ele vem sobre nós trazendo dons, capacitando o chamado, capacitando a nossa vida para sermos quem Deus nos chamou para ser. Que seja a nossa resposta como a resposta de Maria a essa afirmação do anjo. Ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, ou como disseste. Aleluia. Isso explica literalmente que Deus surgindo no meio da escuridão, dizendo: eu não esqueci de você. O Natal é literalmente Deus dizendo isso nessa concepção. Eu não esqueci de você. O mundo está em caos, em trevas, mas vai romper uma maravilhosa luz. Terra dos gentios, Galileia dos gentios, uma maravilhosa luz vai ser brilhante lá naquele lugar. E as nações virão para ver a sua luz. É Deus dizendo literalmente: eu não esqueci de vocês, eu ouvi o seu clamor e vou mudar a sua história. Não através de reis e exércitos, mas através de um bebê. Deus literalmente cumpre a palavra dele, que diz que Deus faz com que as coisas que são sejam subvertidas pelas coisas que não são. Quem diria que César seria deposto do seu trono de rei e senhor por um bebê? Quem diria que Herodes, que dominava com braço forte e mão pesada sobre Israel, perderia o trono de rei dos judeus para um bebê?
Mas Deus disse que daria esse filho, que daria esse ente maravilhoso, que traria a paz. E por causa dele estamos aqui. Você gosta de ouvir falar dessas histórias? Você gosta de saber as suas origens? A Gênesis cristã começou quando esse menino foi dado. E a maravilhosa luz do reino de Deus. E olha que conexão maravilhosa. Os céus, que antes declaravam uma separação depois do dilúvio, né? E as alianças foi Deus intervindo, trazendo um conserto para aproximação. Mas nesse nascimento, os céus voltam a ter contato com a terra e diz o que Deus queria dizer para os homens. Eu tenho boa vontade para com vocês. Eu tenho boa vontade para com vocês. Eu vou mudar a história de vocês. Eu vou intervir nessa história de insucessos, trazendo vida, trazendo paz, trazendo conselho. E para que você não se perca no tempo da sua vida, eu vou colocar a eternidade dentro de você. E Maria ouve essa notícia, né? De que vai ser mãe. Constrangedora, né? Porque ela não teve nenhum acesso a homem. E o noivo dela, ao saber dessa gravidez, faz o quê? Tô fora. Até o próprio anjo do Senhor diz: ei, José, não é assim não que a história vai ser contada, não. Vai ser contada que esse menino tem pai, que esse menino tem mãe e que ele tem uma família. E por causa dessa família, as outras famílias vão receber aquilo que eu disse a Abraão, serão abençoadas, serão alcançadas, porque eu recebi um Isaac, eu estou dando o meu. Eu sei que você sabe da Bíblia, eu sei que você sabe da história. E então Maria faz aquilo que representa a humanidade: gratidão. Às vezes eu sei que a maioria fica ingrato, fica indiferente ao milagre da salvação. Mas você não. Vou dizer de novo. Eu sei que diante da vida, o natural é você ficar às vezes inerte, sem muita ação sobre gratidão com as coisas espirituais. Mas você não é assim. Você nasceu para corresponder ao chamado e às atitudes de Deus. As ações de Deus, desde o passado, faz com que você vibre no coração com a perspectiva das ações futuras. Porque Deus é fiel. E olha só o que Maria faz. Ela louva ao Senhor. Isso aí é um dos cânticos mais bonitos que se pode ter nos evangelhos. O louvor de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram nossos antepassados. Isso está em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 a 55. Você consegue louvar ao Senhor simplesmente por Ele existir? Ou você, por muitas vezes, fez como eu só louvo ao Senhor pelo que Ele me fez. Eu só louvo ao Senhor pelo que Ele me dá. Então eu ainda estou em débito. Porque mesmo dormindo, sem minha capacidade intelectual funcionando 100%,
Ele me dá o ar para viver. Ele faz com que meu coração bata mesmo dormindo. Ele faz com que a noite se movimente, aquilo que eu plantei cresça sem eu mesmo ver. E que eu tenha a colheita esperada sem eu mesmo fazer chover e crescer. O Natal é dia de lembrar que foi Deus quem quis mudar a história. O Natal é noite e dia de você celebrar com a sua família, dizendo na mesa com seus filhos as grandezas de Deus por meio de Cristo. A noite de Natal é noite de salvação, noite de libertação, noite onde o sangue esperado veio a ser gerado. Noite que aqueles que diziam, algo está por vir, chegou. Noite de inspiração para os mais belos poemas. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus porque o céu se abriu e a palavra que saía da boca de Deus virou uma pessoa. E não deixou mais a gente desavisado, mas ele veio demonstrar a sua glória. E o Evangelho de João, no capítulo 1, diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito. E antes aquele que era um só, se tornou primogênito. Por causa dessa história inicial, é que um cântico irrompeu na história da humanidade. Sabe, amados, celebre sempre. Sempre que você tiver oportunidade, lembre sempre desse nascimento, dessa história. Porque a partir de Cristo, não de outra pessoa, mas a partir de Cristo, o ungido de Deus, a humanidade até hoje é sustentada. As coisas do universo até hoje são sustentadas pelo poder dessa palavra que se tornou homem. Amém? Para Maria, esse Deus que transformou a história dela, trazendo esse ente querido, não é simplesmente uma coisa, uma força. Não, ele é pessoal. Ele é Deus presente. Tanto é que o nome do garoto vai ser chamado Emanuel. Não é mais o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas Deus conosco. Deus da geração passada, Deus dos pais, Deus dos profetas, mas meu Deus e Pai. Por causa do Natal em Cristo Jesus, por causa do nascimento desse homem Jesus, hoje nós podemos dizer, Pai, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas é meu Deus também. Eu creio que isso é uma boa confissão. Diga, Senhor Jesus, obrigado, porque você me aproximou para o meu Pai. Hoje eu sei que o Senhor é o Deus dos profetas, que o Senhor é o Pai da eternidade, mas também é meu Pai. Eu sou contado nas suas fileiras. Diga, eu faço parte da sua família. Eu nasci na tua casa e recebi da tua herança. Por causa desse menino que me foi dado, que não é mais um menino, ele cresceu, ele venceu e me fez mais que vencedor. Aleluia. Aleluia. Eu amo ver música sendo tocada. Eu acharia muito gracioso as crianças estarem cantando aqui cânticos de Natal, cânticos que remetessem a gente lá para o presépio, né? Lá para aquele momento inicial. Mas, amados, a Bíblia costuma dizer que o final vai ser melhor do que o início. Se o início foi uma festividade, os céus intervindo na terra, se prepara, por causa do nascimento, uma história nova e maravilhosa em Cristo começou. E a sua vida entrou nesse meio. A vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus parentes, tem tudo para melhorar.
E se você crê, você e a sua casa. E se você crê, você e a sua casa. Eu vou dizer de novo. E se você crê, você e a sua casa serão salvos. Aleluia, que mensagem de Natal diferente, amados. Eu não consigo ver o Natal de outra forma que não seja a intervenção de Cristo salvando a minha história, salvando a minha vida e a sua vida, mudando o curso das coisas. Lá fora pode estar em crise, mas eu e você estamos em Cristo. Isso faz toda a diferença. Pode não ter o pisca-pisca, pode não ter a luzinha de Natal, mas nós temos a estrela da manhã dentro. E ela brilha, aleluia. Brilha de uma maneira intensa, onde o próprio Satanás tem que fechar os olhos para poder começar a falar mal de você. Por causa do nascimento maravilhoso de Jesus. Por causa do crescimento maravilhoso, natural de Jesus, por causa da sua identificação comigo e com você, podemos celebrar essa data tão graciosamente, com os nossos entes queridos, dividir presentes. Olha só, também até nisso, Jesus foi o presente de Deus. O Evangelho de Marcos 3,16, ou é João 3,16? João 3,16, né? Que é o universal. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas viesse a ter a vida eterna. Presente. Data de presente. Data de celebração, de confraternização, data de aproximação, data de reatar relacionamentos, data de ligar lembrando, data de estar presente. Que o Senhor sempre, todos os dias da sua vida, esteja com seu rosto voltado para você e para a sua casa. Que a sua face resplandeça a sua vontade e a sua glória. Que a sua boa mão esteja sobre a sua cabeça e te guie todos os dias da tua vida. Que a sua boa palavra jamais caia diante de você. Que suas boas promessas, poderosas e preciosas promessas, sejam o seu dia a dia. Que cada milagre, que cada evento, seja uma celebração a esse nascimento tão glorioso. Cristo nasceu em nós. Cristo nasceu para nós. Cristo vive em nós. E esse é o verdadeiro sentido do Natal. Saber que a pessoa divina está entronizada entre nós. Que a pessoa mais esperada, mais desejada, mais aclamada e reconhecida, mais escritos sobre essa pessoa, a pessoa mais famosa do universo, que céus e terra e inferno reconhecem, chama-se Jesus. E Ele habita em mim e em você. Eu quero chamar o grupo de louvor. Cadê o grupo de louvor? Vamos embora cantar essa última música. A gente está celebrando, amados, a nossa vida em Deus por meio de Cristo Jesus. Obrigado pela tua presença, obrigado por você ter vindo, obrigado pela honra que você nos dá durante esse ano todo, nos suportando, ouvindo a palavra do Senhor. E como eu declarei sobre a sua vida, vai acontecer. Porque eu não estou dizendo simplesmente o meu desejo, eu estou dizendo a palavra de Deus. E você é tudo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você tem tudo que a palavra de Deus diz a teu respeito. E você pode, e você vai viver, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos celebrar um pouco, cantando essa canção, uma canção de exaltação, literalmente ao Cordeiro, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para todo sempre. Aleluia!